Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, e dependendo do momento que você estiver assistindo. No dia 10 agora de fevereiro, né, de 2023, eu gosto de falar o ano, né, o IBGE divulgou o volume de serviços. E tanto no blog como no vídeo, né, aqui no YouTube, eu tenho afirmado que as expectativas negativas, a inconfiabilidade na política econômica, a incerteza do comportamento do mercado, nesse nosso caso aqui é o desemprego, né, debilitam a propensão ao consumo, ao investimento e ao nível de produção. No mês de dezembro de 2022, o volume de serviços, apesar da situação, obteve um aumento de 3,1% em relação ao mês imediatamente anterior, considerando, claro, o ajuste sazonal, né? E no mesmo mês, né, de dezembro, né, de 2022, houve uma expansão, conforme na tabela aqui que eu vou analisar com vocês. Essa tabela está lá no blog Alvorada Econômica. Está lá, volume de serviço, dezembro/2022. Né? A variação tem sido, foi razoável. Né? Para a nossa situação, qualquer aumento já é. Mas considerando dezembro de 2021, 2022, em relação a dezembro de 2021, o volume de serviço obteve uma variação de 6%. O acumulado de janeiro até dezembro, né, de 2022 foi de 8,3%. Ou seja, nos últimos 12 meses, a variação foi de 8,3%. Diversos segmentos do volume de serviço, no mês de dezembro, ficaram acima do patamar pré-pandemia, ou seja, fevereiro de 2020. Também puderam, nós somos 2 anos, né? Entretanto, a variação nos últimos 12 meses tem apresentado um comportamento decrescente. Vocês vão ver na tabela que em janeiro de 2022, né, a variação nos últimos 12 meses foi 12%. Em fevereiro de 2022, a variação em relação aos últimos 12 meses foi de 13%. E vai nessa média, 12%, 13%. Mas quando chega em julho agora de 2022, né, essa variação já diminui. A variação em relação aos últimos 12 meses. Ela declina estava em 12%, 13%, mas em julho de 2022, essa variação declina para 9,6%. Em agosto, a variação também do volume de serviços, né, em relação aos últimos 12 meses, também declina para 8,9%. E assim vai. E nós terminamos o ano de 2022, em dezembro de 2022, se você considerar os últimos 12 meses, a variação é de 8,3%. Perceberam que ela é decrescente, ela vai diminuindo, essa variação. Isso é preocupante, porque a variação estava em 12 meses, é um curto prazo, mas que gera uma tendência, né? Já é uma tendência ao que está acontecendo no mercado. São essas brigas, Olha só, eu no blog, tudo que eu estou falando aqui está no blog, Alvorada Econômica, né? Então, qualquer dúvida, qualquer observação, né,
Mas no mês de dezembro, o volume de serviços, em alguns segmentos, em algumas rubricas, teve um comportamento, teve um aumento relativamente elevado. Eu até destaco aqui em negrito, né, para poder vocês observarem. Uma rubrica, né, que aumentou foi serviços prestados às famílias. Foi de 24%. Poxa, é um percentual considerado elevado, né? Mas o problema é que nesta rubrica, serviços prestados às famílias, o rendimento, né, médio é reduzido. Muitos agentes econômicos atuam sem vínculo trabalhista, residem em localidades não urbanizadas, o esgoto não é tratado, o trajeto desse esgoto, né, é a céu aberto, exalando um aroma desagradável. E se uma criança, um adulto, passar sem um calçado, né, um tênis, um sapato resistente, né, existe forte possibilidade de contrair, né, todo tipo de doença. Você está pisando, basicamente, me desculpa, na lama, né, me perdoe a expressão. Mas essa situação ela é totalmente desprezada pelas autoridades. Preferem denominar esses locais como sendo comunidades, adotando um vocábulo mais suave, né? mas não resolve a situação, apenas esconde, né, a miserabilidade existente em uma favela, onde os serviços mais elementares não são disponibilizados pelo serviço público. É fácil perceber nessas favelas, né, que eu já subi muito, porque eu não sou economista de escritório, não. Eu ando na rua, eu vou ver, né, a situação mesmo, loco. Né? É comum perceber crianças de 10 anos, né, cuidando dos irmãos mais novos. Isso porque os pais estão trabalhando nos locais mais precários que você possa imaginar. Eu vejo aqui no Rio é sinal, né? São Paulo, em outros lugares é farol, né? Vendendo bala e prestando algum serviço ali, limpando para-brisa e tal. Tá? Quer dizer, o rendimento ali é um rendimento médio reduzido. O interessante é que as autoridades elas preferem trocar o vocábulo. Favela é um vocábulo assim, já é pesado, né? Ali está repleto, né? Representa mesmo que a miserabilidade do local, as mazelas, né, do local. Então eles trocam por comunidade. É um nome mais suave, né, de esconder, né, a atuação do Estado, em todos os níveis, hein? Seja municipal, estadual, federal, em todos os níveis. Então a tabela, eu vou falar para vocês aqui. Não fiquem tranquilos, porque essa tabela está no blog, o Alvorada Econômica. Só bater lá que vocês vão encontrar Agora eu vou ler aqui para vocês, porque aqui não dá para... Não dá, são os números, os valores, os índices, né, que são apresentados pelo próprio IBGE. Né? Então, os serviços prestados às famílias teve uma variação nos últimos 12 meses de 24%. Serviços prestados, serviços de alojamento e alimentação, 24,4%.
outros serviços prestados às famílias, 21,6%. Vocês estão vendo que esses serviços prestados às famílias, eles geram um rendimento médio bem reduzido, mas muito reduzido mesmo. Mas nós temos outras situações aqui, né? Serviços de tecnologia da informação. Teve uma variação de 16,6% em relação sempre aos últimos 12 meses. Mas aí, aqui não, aqui é uma rubrica, né? É um item do volume de serviços que o rendimento é relativamente elevado, né? Ninguém vai ficar milionário, mas o rendimento é bem... Transporte terrestre. Transporte terrestre, nos últimos 12 meses, variou 18,5% aqui. Tem que olhar mesmo, porque é uma tabela, né? Não posso... transporte aéreo, não, transporte aéreo, o nível de rendimento já é elevado. E o transporte aéreo teve uma variação boa, de 28,6%. Então, mas notem só, qualquer crescimento, qualquer variação que seja positiva, realmente é bem-vinda, né? Mas vocês estão observando, logo no início da nossa análise aqui, eu destaquei que o volume dos serviços dos últimos 12 meses ele tem um comportamento decrescente. Em janeiro a variação era de 12% em relação aos últimos 12 meses. Aí vem março é 13,6%, mas vai diminuindo. Aí quando chega em dezembro de 2022, né, o comportamento, essa variação em relação aos últimos 12 meses é de 8,3%. Isso sim é preocupante. Pessoal, é o que eu tenho para falar para vocês hoje, para conversar com vocês hoje. E vamos... porque o volume de serviço é bom, porque ele é intensivo em mão de obra, né? Excetuando transporte aéreo, não é mais... O serviço prestado das famílias é intensivo em mão de obra. É gerador de emprego. Isso é muito bom, né? Pessoal, muito obrigado, muita paz, muita saúde e paz profunda. Que assim seja e assim está feito. Graças a Deus.